Fluminense enfrenta o América neste domingo e precisa vencer para voltar ao G4. E ainda, as eleições no clube, que tem mais um pré-candidato, e ainda o título da garotada de Xerém, no Chile. Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco da cabeça. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, agradeço a sua presença mais uma vez aqui no nosso canal, se você já é inscrito. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, compartilhe este vídeo, deixe uma mensagem, deixe a sua opinião sobre o nosso conteúdo e também deixe o seu like. Vamos começar então com o primeiro assunto deste vídeo, que são as eleições no Fluminense, as eleições para a presidência do clube, que acontecem na segunda quinzena de novembro, ainda sem data para ser realizada. O subprocurador do estado do Rio de Janeiro, Rafael Rolim, ele lançou a sua pré-candidatura à presidência do Fluminense, ele que tem como principal proposta a transformação do Fluminense em SAF. O Rafael Rolim, então, ele lança a sua candidatura, mas existe a possibilidade, não está descartado, dele se unir a outros membros da oposição, a outros pré-candidatos, para formar uma chapa para tentar derrotar o atual presidente, o Mário Bittencourt, nas eleições de novembro. Os outros pré-candidatos, até agora, né, que deram o seu nome aí como pré-candidatos à presidência do Fluminense, são os advogados Ademar Arraes e o Marcelo Souto. Então existe a possibilidade do Rafael Rolim se juntar a essas pessoas, a oposição, para formar uma chapa única. No entanto, isso ainda vai ser discutido, já houve inclusive tentativas para que isso acontecesse, mas ainda não aconteceu. O atual presidente, o Mário Bittencourt, ainda não lançou a sua pré-candidatura, ainda não oficializou, né, essa sua pré-candidatura, mas é bem provável que ele vá sim disputar a reeleição e ele, neste momento, é o favorito para vencer as eleições no Fluminense. Tá certo, pessoal? Bom, vamos falar de bola rolando, vamos falar de futebol. O Fluminense é campeão do torneio disputado no Chile, o torneio Sub-17, com as equipes do Palestino, do Colo-Colo e a seleção Sub-17 do Chile. O Fluminense ganhou os dois primeiros jogos, 1-0 sobre o Palestino, depois venceu o Colo-Colo por 2-1 e ontem estava perdendo para a seleção Sub-17 do Chile por 3-0 no primeiro tempo, com direito à expulsão do goleiro do Fluminense, o Antônio. O Fluminense foi para o segundo tempo com uma missão ingrata, precisava fazer pelo menos 2 gols para conseguir no saldo de gols. Depois, na disputa direta, o título desse torneio no Chile, o Fluminense acabou fazendo 2 gols com o Marlon e o Cauã, e mesmo perdendo o jogo por 3-2, ficou com a melhor campanha e conquistou esse torneio no Chile, que faz parte de uma parceria entre o Fluminense e a Federação de Futebol do Chile. Notícia que a gente deu essa semana aqui, o Fluminense e a Federação de Futebol do Chile fizeram uma parceria para troca de experiências, para ajudar na formação de atletas, enfim. E inclusive no final do ano, uma equipe sub-20 da seleção do Chile também virá ao Brasil para disputar um torneio que o Fluminense vai organizar em Xerém. O Cauã foi eleito o melhor jogador da competição e enquanto o Fluminense era campeão no Chile, aqui no Brasil, outros jogadores do time sub-17 do Fluminense, o Fluminense não levou todo mundo para lá porque o Fluminense tinha compromisso pelo Campeonato Carioca, sub-17 também, venceu o Resende por 2-1, terminou em segundo lugar na classificação geral e vai enfrentar agora o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca Sub-17. Ainda falando sobre as categorias de base, sobre Xerém, o time Sub-20 do Fluminense joga amanhã, segunda-feira, contra o Cruzeiro. A partida vai ser em Belo Horizonte, no Sesc Venda Nova. O Fluminense venceu o primeiro jogo nas Laranjeiras por 4-2 e leva uma boa vantagem para esse jogo contra o Cruzeiro amanhã, 5 horas da tarde, em Belo Horizonte. Bom, vamos falar agora então da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve 2 jogos na noite de sábado. O Flamengo venceu por 2-1 o Cuiabá, o Corinthians também venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e com esses resultados o Fluminense despencou da terceira para a quinta posição, saiu do G4 do Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras, a gente lembra, é o líder com 66 pontos. Logo atrás vem o Corinthians com 54, Internacional com 54 também, o Flamengo com 52 na quarta posição e o Fluminense em quinto com 51 pontos. O Fluminense joga neste domingo contra o América no Maracanã. Se o Fluminense vencer, ele empata com o Corinthians em número de pontos, mas ultrapassa o time paulista no número de vitórias, então ficará à frente do Corinthians na classificação. E também ultrapassa o Flamengo. Se o Internacional não derrotar a equipe do... Aliás, se o Inter perder, o Inter perdeu o jogo dele. Se o Inter perder para o Goiás, só que o jogo é no Beira-Rio, se o Inter for derrotado e o Fluminense vencer, o Fluminense alcança a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, se o Fluminense tropeçar, além dele se manter ali na quinta posição, ele pode ver, por exemplo, o Atlético Mineiro se aproximar perigosamente do Fluminense, o Atlético que joga em casa contra o Ceará. Se o Atlético inclusive joga no mesmo horário que o Fluminense. Se o Atlético vence e o Fluminense perde, o Atlético ele vai a 49 pontos, ficaria a 3 pontos do Fluminense, e o Fluminense ainda vê o risco do América, que hoje tem 42, se ganha vai a 45, também começa ali, é mais difícil, né, o América alcançar. De qualquer forma, não seria nada interessante para o Fluminense ter outras equipes ali se aproximando. Então o Fluminense, jogo muito importante, que o Fluminense tem a obrigação de vencer o América em casa. O problema é o seguinte, o Fluminense, meus amigos, ele, como eu disse aqui neste canal há alguns dias atrás, e hoje até o GE trouxe uma reportagem mais detalhada, mas abordando o mesmo assunto que eu abordei aqui há alguns dias, que é a questão do Wagner Mancini, que é uma pedra no sapato do Fluminense. O Fluminense tem muita dificuldade para vencer os times do Wagner Mancini. Há 5 jogos, o Wagner Mancini está invicto contra o Fluminense por várias equipes. Vou ler para vocês aqui, ó. Ele, como técnico do América, ele empatou com o Fluminense em 0-0 no primeiro turno. O ano passado ganhou do Fluminense como técnico do Grêmio no segundo turno. No primeiro turno ele era técnico do América e ganhou do Fluminense também. Ganhou 2 vezes do Fluminense no ano passado. Uma como técnico do América e outra como técnico do Grêmio. No ano retrasado, como técnico do Corinthians, venceu o Fluminense por 5-0 lá em Itaquera. E em 2020, na Copa do Brasil, eliminou o Fluminense como técnico do Atlético Goianiense, uma vitória por 3-1. No confronto entre Fluminense e Wagner Mancini, são 25 jogos, Wagner Mancini como técnico. Fluminense não venceu em 18 oportunidades. São 8 vitórias do Wagner Mancini, 10 empates e 7 vitórias do Fluminense. A gente espera que neste domingo, né, contra o América, o Fluminense possa quebrar aí esse jejum de vitórias sobre o Wagner Mancini. Esses dados que o GE trouxe são baseados no flusão.info. Beleza, galera? Fluminense, então, vai para esse jogo contra o América no Maracanã. A última informação que a gente teve de venda de ingressos, venda antecipada, foi de 16 mil bilhetes vendidos só antecipadamente. Infelizmente, vamos ter mais uma vez o Maracanã vazio. O torcedor do Fluminense desanimou geral, mas a gente não pode desanimar, não pode baixar a cabeça. Ainda faltam algumas rodadas aí, o Fluminense precisa garantir essa classificação direta para a Libertadores e também uma boa posição no Brasileiro, porque vale muita grana para o nosso clube. Bom, o Samuel Xavier volta à lateral direita, o Manuel, graças a Deus, volta à zaga, e o Caio Paulista deve ser mesmo o titular, como eu já venho dizendo aqui. O Caio Paulista deve ser mesmo o titular na lateral esquerda e o Natan mantido no meio de campo. Então, com isso, o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o Manuel e o Caio Paulista, o André Martinelli, Ganso e Natan. No ataque, John Arias e o Cano, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Apita Fluminense e América, Leandro Voaden. Esse ano ele apitou apenas um jogo do Fluminense, foi na vitória do Flu sobre o Atlético Mineiro por 5-3. Pessoal, um ótimo domingo a vocês, se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense aí pra gente se recuperar dos 2 últimos resultados negativos, tá certo? Um grande abraço, até a próxima, saudações tricolores!